Você já entrou numa conversa achando que estava certo, achando que conhecia a pessoa na sua frente, achando que sabia exatamente o que dizer, e no final saiu com aquela sensação horrível de que tudo deu errado? Aquele aperto no peito, aquele gosto amargo na boca, aquela vontade de voltar no tempo e refazer tudo diferente? Pois eu passei muitas horas mergulhado numa entrevista que mudou completamente a forma como eu vejo conversas difíceis. E quando eu digo difíceis, não estou falando de discutir qual pizza pedir no final de semana. Estou falando daquelas conversas que você adia há meses, daquelas que te acordam às 3 da manhã com o coração acelerado, daquelas que podem destruir um relacionamento, acabar com uma amizade ou explodir sua carreira. O homem que me ensinou isso passou mais de 30 anos fazendo o impossível, extrair a verdade das pessoas mais perigosas do planeta. Ele interrogou serial killers, pedófilos, espiões, criminosos que mentiram para os melhores investigadores do FBI e da CIA. Seu nome é Desmond O'Neill, ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, e essa foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre os métodos científicos que usava para fazer qualquer pessoa abrir a boca. E a parte mais assustadora, ele me fez perceber que eu estava cometendo os mesmos erros terríveis que um interrogador iniciante comete. E você provavelmente também está. Então prepare-se, porque nas próximas linhas eu vou compartilhar com vocês as 12 lições mais poderosas que aprendi assistindo esse podcast. Lições que vão mudar para sempre a forma como você conversa com seu chefe, com seu parceiro, com seus filhos, com aquela pessoa tóxica que você não aguenta mais, mas precisa encarar. E eu vou te avisar agora. Algumas dessas lições vão doer, porque elas vão expor coisas sobre você mesmo que você preferia não enxergar. Mas é exatamente por isso que elas são tão valiosas. Vamos começar. Lição número 1. Pare de rotular as pessoas. Sabe aquela pessoa no seu trabalho que você já decidiu que é uma narcisista? Aquele familiar que você tem certeza absoluta que é manipulador? Aquele ex que você jurou de pés juntos que é um psicopata? Desmond O'Neill olhou direto para isso e disse uma coisa que me cortou como uma lâmina afiada. Quando você rotula alguém, você acabou de tornar sua vida fácil demais. Você acabou de jogar toda a culpa em cima daquela pessoa e se livrou da responsabilidade de entender quem ela realmente é. Deixa eu te contar o que aconteceu no podcast que me fez engasgar. O entrevistador disse: Desmond, eu tenho uma conversa difícil para ter com alguém. Essa pessoa é antagonista, me faz gaslighting, provavelmente é narcisista, e eu fico pensando demais antes de falar com ela. E Desmond parou ele no meio da frase, não deixou continuar. Ele disse: a primeira coisa que você precisa fazer é parar de rotular essa pessoa do jeito que você acabou de fazer. Silêncio. Quando você chama alguém de narcisista, continuou Desmond, você sabe o que isso significa para você? Que você pode colocar a culpa nela, que você não precisa mais se esforçar para entender por que ela age daquele jeito. Você acabou de criar um atalho mental que te impede de enxergar a verdade. E então, ele fez perguntas cirúrgicas que destroem qualquer certeza. O que é um narcisista para você? Alguém com baixa empatia? Autocentrado? Agressivo? Ok, agora me diz uma coisa. Você nunca foi egoísta na sua vida? Nunca teve um momento em que faltou empatia? Nunca foi agressivo? Claro que sim, todos nós já fomos. Então a empatia é situacional, ele explicou. Ela depende do contexto, do momento, do estado emocional. E se você simplesmente rotula a pessoa como narcisista, você acaba de cometer o erro mais grave da comunicação. Você parou de tentar entender. Eu senti isso como um soco no estômago, porque quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já decidi que alguém era difícil, complicado, impossível? E com isso eu me dei permissão para desistir daquela pessoa. O que Desmond estava dizendo é simples, mas brutal. Rótulos são armas de covardia. Eles te protegem de fazer o trabalho duro de entender o ser humano complexo que está na sua frente. E olha, eu sei o que você está pensando agora, mas existem pessoas realmente tóxicas. Existem narcisistas de verdade. Sim, existem. Mas aqui está o ponto crucial que mudou minha perspectiva.
Mesmo que a pessoa tenha todos os traços de um narcisista clínico, no momento em que você rotula ela assim na sua cabeça, você perdeu o jogo. Porque agora você entrou na conversa com a armadura já vestida, com as armas já na mão, com o julgamento já formado. E sabe o que acontece? A pessoa sente isso. Ela sente que você já desistiu dela. E aí ela reage exatamente do jeito que você esperava. E você pensa, viram? Eu estava certo. Ela é mesmo impossível. Mas você acabou de criar uma profecia autorrealizável. Deixa eu te dar um exemplo da minha própria vida. Eu tinha uma colega de trabalho que eu tinha certeza de que era arrogante e prepotente. Toda vez que ela falava comigo, eu sentia que ela estava me olhando de cima, me julgando, me colocando para baixo. Eu rotulei ela na minha cabeça como a arrogante e pronto, caso encerrado. Até que um dia, por acaso, eu a vi chorando no banheiro da empresa e descobri que ela estava passando por um divórcio brutal, que tinha acabado de perder a guarda do filho e que estava tomando antidepressivos há 6 meses. Toda aquela arrogância que eu via era a armadura dela, era o jeito que ela encontrou de não desmoronar no meio do expediente. Eu fui um idiota, e o rótulo que eu coloquei nela me impediu de ver uma mulher quebrada tentando sobreviver. Então a primeira lição que Desmond me ensinou é esta. Se você quer ter conversas reais, conversas que transformam relacionamentos, conversas que chegam no fundo da questão, você precisa parar de rotular. Você precisa ter a coragem de encarar a pessoa na sua frente como um ser humano complexo, contraditório, assustado, ferido, exatamente como você. E isso dói, porque é muito mais fácil chamar alguém de narcisista do que admitir que talvez você também tenha contribuído para o problema. Mas é exatamente aí que mora a transformação. Lição número 2. Conversas difíceis precisam de um plano. Aqui está uma verdade inconveniente. 99% das pessoas entram em conversas difíceis completamente despreparadas. Elas entram com raiva, com medo, com mágoa, com ego, mas sem um plano. E sabe o que acontece? Elas se perdem. A conversa vira uma bola de neve emocional que desce a montanha, destruindo tudo no caminho. No final, ninguém resolve nada. Todo mundo sai ferido. E você fica ruminando a conversa durante dias pensando: por que eu disse aquilo? Por que eu não falei isso? Como deixei tudo desandar daquele jeito? Desmond O'Neill criou um framework que ele usa há décadas e que funciona tanto para interrogar terroristas quanto para conversar com sua esposa depois de uma briga feia. E esse framework tem 4 letras que formam a palavra plan: propósito, listen, escutar, ask, perguntar e next steps, próximos passos. Parece simples demais para funcionar, certo? Errado. Deixa eu te mostrar por que isso é genial. O P é de propósito. Antes de entrar em qualquer conversa difícil, você precisa saber exatamente por que você está ali. Qual é a sua missão? O que você quer alcançar? E atenção, desabafar não é um propósito. Provar que estou certo não é um propósito. Fazer a pessoa se sentir mal não é um propósito. Desmond contou uma história que me arrepiou. Ele passou 36 horas interrogando um homem chamado Philip Garrido, um pedófilo que sequestrou uma menina de 11 anos chamada Jaycee Dugard e a manteve prisioneira por 18 anos. 18 anos. Ele teve 2 filhos com ela quando ela tinha 14 e 17 anos. Mas se você sabe que seu propósito naquela reunião é fechar o negócio a qualquer custo, talvez você deixe o erro passar e corrija seu chefe depois em particular. Ou se você sabe que seu propósito é manter a confiança do cliente acima de tudo, você encontra uma forma diplomática de corrigir a informação sem humilhar seu chefe. A questão é, você só pode fazer essas escolhas conscientes se tiver clareza de propósito. E em conversas emocionais, especialmente aquelas com pessoas que amamos ou que nos machucaram, é absurdamente fácil perder o propósito. Você entra querendo resolver algo específico e sai discutindo sobre quem está certo ou errado, quem sofreu mais, quem merece um pedido de desculpas primeiro. Seu ego sequestrou a conversa. E quando seu ego entra, seus ouvidos desligam.
Então, antes de entrar naquela conversa difícil que você está adiando há semanas, sente-se e responda uma pergunta simples. Por que eu estou tendo essa conversa? O que eu realmente quero alcançar aqui? E seja brutalmente honesto com você mesmo. Porque se sua resposta for, eu quero que a pessoa admita que está errada e eu estou certo, você não vai ter uma conversa produtiva. Você vai ter uma guerra. Mas se sua resposta for, eu quero entender por que essa pessoa age assim comigo e ver se conseguimos encontrar um caminho melhor, agora sim você tem um propósito que pode te guiar através do caos emocional. E toda vez que a conversa ameaçar descarrilar, você volta para esse propósito. Você respira fundo e pensa: por que eu estou aqui? O que eu realmente quero? E isso, meus amigos, é a diferença entre amadores e profissionais. Amadores reagem, profissionais têm um propósito. Lição número 3. Se você perde a calma, você perde o controle. Essa lição deveria ser tatuada na testa de todo ser humano que já entrou numa discussão acalorada. Desmond disse algo tão simples e tão profundo que eu precisei pausar o vídeo e anotar palavra por palavra. Se você perde a calma, você perde o controle. E ele não estava falando de uma forma poética ou filosófica. Ele estava falando literalmente. No segundo em que você grita, no segundo em que você xinga de volta, no segundo em que você deixa a raiva tomar conta, você acabou de entregar todo o poder para outra pessoa. Porque agora você não está mais no comando de si mesmo. Agora suas emoções estão pilotando o avião. E emoções são péssimos pilotos. Desmond contou uma história que ilustra isso perfeitamente. Ele estava supervisionando um interrogatório de um agente federal que tinha sido acusado de mostrar uma arma durante um caso de violência no trânsito. O agente estava sendo interrogado por um investigador de assuntos internos. Durante o interrogatório, o agente ficou extremamente agressivo. Ele começou a gritar: eu não sei porque você não acredita em mim. Eu continuo te falando a mesma coisa e você continua fazendo as mesmas perguntas. Isso é uma palhaçada. E sabe o que o investigador fez? Ele gritou de volta: porque eu acho que você é um mentiroso e não está me contando a verdade. E é por isso que nós estamos aqui há tanto tempo. Isso é um problema. Os dois estavam gritando um com o outro. 2 adultos, 2 profissionais treinados, berrando como crianças num parquinho. Desmond estava assistindo tudo por trás do espelho falso. E quando o investigador saiu da sala, ele perguntou: e aí, o que você achou? Desmond olhou para ele e disse: bom, eu não vou fazer o teste do polígrafo nele. Esse cara está tão emocional agora que seria impossível. E o investigador respondeu: aquele cara é mesmo um idiota. E Desmond soltou a bomba: eu não acho que ele seja o idiota da sala. Eu acho que você foi o idiota da sala. Silêncio mortal. Não era o trabalho dele manter a compostura. Desmond continuou: era o seu. O objetivo dele não era rebaixar o agente. O objetivo era descobrir se aquilo aconteceu ou não. E você perdeu completamente o foco disso. Você permitiu que ele te tirasse do seu jogo. Você caiu na armadilha dele. E aqui está uma verdade brutal que a maioria das pessoas não quer admitir. Quando alguém te insulta, te provoca, te ataca e você reage na mesma moeda, você perdeu. Não importa se você está moralmente certo, não importa se a outra pessoa começou. Você perdeu o controle de si mesmo e isso significa que você perdeu. Pense em quantas vezes isso já aconteceu na sua vida. Você entra numa discussão com alguém querendo resolver algo. A pessoa começa a te atacar, te insultar, distorcer suas palavras, e no meio daquele furacão emocional, você perde a paciência, você revida, você grita, você diz coisas que não queria dizer. E quando a poeira abaixa, a pessoa virou a mesa. Agora ela está te acusando de ser agressivo, de ser descontrolado, de ser o problema. E tecnicamente ela não está errada, porque você ficou agressivo, você ficou descontrolado. Você caiu na armadilha. E olha, eu não estou dizendo que é fácil manter a calma quando alguém está te atacando. Não estou dizendo que você tem que ser um robô sem emoções. Mas estou dizendo que se você realmente quer mudar alguma coisa, se você realmente quer resolver o problema, se você realmente quer ter uma conversa produtiva,
Você precisa encontrar um jeito de manter sua compostura. E sabe qual é o segredo? Voltar para o propósito. Aquele P do plan que falamos na lição anterior. Toda vez que você sentir a raiva subindo, toda vez que sentir vontade de gritar de volta, toda vez que aquele calor subir pelo peito e chegar na sua garganta, você faz uma pausa mental e pergunta: por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Se seu objetivo é provar que você é mais esperto, mais forte, mais certo, então vá em frente, grite, mas saiba que você não vai resolver nada. Mas se seu objetivo é genuinamente resolver o problema, salvar o relacionamento, chegar numa solução, então você respira fundo e escolhe manter o controle. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você mantém a calma enquanto a outra pessoa perde a dela, você demonstra uma força que nenhuma palavra consegue expressar. Você mostra que você não é controlado pelas suas emoções. Você mostra que está no comando de si mesmo. E isso é aterrorizante para outra pessoa, porque ela jogou a melhor carta dela, te tirar do sério, e não funcionou. E agora ela não sabe mais o que fazer. Então aqui está a sua missão. Na próxima conversa difícil que você tiver, não importa o que a outra pessoa diga, não importa quantas vezes ela te provoque, você vai manter sua calma, você vai respirar fundo, você vai falar num tom controlado. E você vai ver, em tempo real, como isso muda completamente a dinâmica da conversa. Porque calma não é fraqueza, calma é poder absoluto. Lição número 4. Você não sabe o que as pessoas pensam, mesmo as mais próximas. Essa lição destruiu uma ilusão que eu carregava há anos e provavelmente vai destruir a sua também. Nós acreditamos, no fundo do nosso coração, que conhecemos as pessoas próximas. Achamos que sabemos o que nosso parceiro ou parceira está pensando, achamos que sabemos o que nosso melhor amigo vai dizer antes dele abrir a boca. Achamos que depois de anos de relacionamento, de amizade, de convivência, nós sabemos ler aquela pessoa. E Desmond O'Neill jogou uma bomba nuclear em cima dessa ilusão. Ele apresentou uma pesquisa científica chamada precisão empática, que mede o quanto nós realmente acertamos quando tentamos adivinhar o que outra pessoa está pensando ou sentindo. E os números são devastadores. Para um estranho, alguém que você acabou de conhecer, sua precisão é de cerca de 20%. Ou seja, você erra 80% das vezes quando tenta adivinhar o que aquela pessoa está pensando. Para um amigo, alguém que você conhece há um tempo, sua precisão sobe para 30%. Melhorou, mas ainda é terrível. E para seu parceiro, seu cônjuge, a pessoa com quem você divide a cama todas as noites, a pessoa com quem você já teve milhares de conversas, sua precisão é de apenas 40%. 40%. Deixa isso afundar por um segundo. Você acerta menos da metade das vezes quando acha que sabe o que seu parceiro está pensando. E fica pior. Quando a conversa fica emocional, quando vocês estão discutindo, quando há tensão no ar, essa precisão de 40% despenca para 15%. 15%. Ou seja, quando você mais precisa entender o que a outra pessoa está pensando e sentindo, é exatamente quando você menos consegue. Por quê? Porque quando seu ego está em jogo, quando você está na defensiva, quando você está protegendo sua identidade, seus ouvidos desligam. Você para de processar o que a pessoa está realmente dizendo e começa a se preparar para o contra-ataque. Desmond deu um exemplo tão simples, mas tão poderoso que eu precisei ouvir 3 vezes para absorver. Imagine que você volta de uma corrida matinal e sua esposa pergunta: "E aí, como foi?" Você responde: "Foi bem difícil." Agora ela tem 3 opções de resposta. Opção número 1: ela não diz nada. E com isso você entende que talvez ela não esteja interessada ou não queira falar sobre isso. Opção número 2: ela diz: "É por isso que você está com esse corpão." Ela fez uma suposição. Ela assumiu que difícil significa que você se exercitou muito e por isso está em forma. Mas será que era isso que você quis dizer? E se difícil significava que você estava mentalmente exausto? Ou que você brigou com um pensamento que não sai da cabeça? Ou que você puxou um músculo e está com dor? Ela assumiu.
E assumir é o atalho para mal-entendidos. Opção número 3. Ela pergunta: o que você quer dizer com difícil? E pronto. Agora ela abriu a porta para você explicar. Ela mostrou curiosidade genuína. Ela demonstrou que está sintonizada com você. E é exatamente isso que a maioria dos relacionamentos não tem: curiosidade. Nós achamos que já sabemos, nós achamos que conhecemos a pessoa. Então paramos de perguntar, paramos de explorar, paramos de tentar entender. E com o tempo, duas pessoas que dormem na mesma cama viram estranhos que moram juntos. Desmond contou uma história pessoal que me partiu o coração. Quando ele tinha 21 anos, seu pai faleceu depois de uma batalha de 3 anos contra o câncer. O pai dele morreu em casa, e todos os 5 filhos e a mãe estavam presentes. Anos depois, Desmond estava conversando com seus irmãos sobre aquele dia, sobre o dia em que o pai deles morreu. E sua irmã disse: eu não consigo assistir os Simpsons sem pensar no papai. Desmond ficou confuso. O que você quer dizer? Ora, a TV estava ligada e os Simpsons estavam passando. Sempre que vejo aquele desenho, eu lembro daquele momento. Desmond ficou chocado. Tinha uma TV no quarto? Sua irmã olhou para ele incrédula. Você não lembra que tinha uma TV no quarto? E Desmond percebeu. Ele não tinha a menor lembrança de uma TV naquele quarto. Para ele, aquele detalhe simplesmente não existia. Ele não codificou aquilo na memória, mas para sua irmã, aquilo era tão importante que marcou a forma como ela lembra do pai para sempre. 2 pessoas, no mesmo quarto, no mesmo momento, vivendo o mesmo evento, mas experimentando 2 realidades completamente diferentes. E é exatamente isso que acontece em todos os seus relacionamentos, em todas as suas conversas, em todos os seus conflitos. Você acha que está vendo a mesma coisa que a outra pessoa, mas não está. Você está vendo através dos seus filtros, das suas experiências, das suas feridas, dos seus medos. E a outra pessoa está vendo através dos filtros dela. E quando você assume que sabe o que ela está pensando, você acabou de cometer o erro fatal. Você fechou a porta para a compreensão verdadeira. Então aqui está o antídoto. Pergunte. Sempre que você sentir que sabe o que a outra pessoa está pensando ou sentindo, pare, respire e pergunte. Quando você disse aquilo, você quis dizer que... Percebi que você ficou quieto quando falei sobre isso. O que você está pensando? Parece que você está chateado. Estou interpretando certo? Pode parecer simples demais, pode parecer óbvio, mas eu te garanto, 99% das pessoas não fazem isso. Elas assumem e depois se surpreendem quando o relacionamento desmorona aos poucos, porque ninguém está realmente se comunicando, ninguém está realmente se entendendo. Então, a lição número 4 é esta. Pare de achar que você sabe, porque na maioria das vezes você não sabe. E a única forma de realmente saber é perguntar. Lição número 5. Nunca diga eu entendo. Essa lição vai contra tudo que você já ouviu sobre empatia. Vai contra todos os livros de autoajuda, todos os coaches motivacionais, todos os terapeutas que te disseram para validar os sentimentos da outra pessoa, dizendo eu entendo. Mas Desmond O'Neill virou essa crença de cabeça para baixo. E quando você entende o porquê, você nunca mais vai dizer essas 2 palavras da mesma forma. Aqui está o problema. Quando alguém está compartilhando algo doloroso com você, algo profundo, algo que está rasgando o peito dessa pessoa, e você responde com eu entendo porque eu passei pelo mesmo, você acabou de roubar o momento dela. Você acabou de transformar a dor dela na sua história. Deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real. Imagine que você está conversando com um amigo e ele te diz: cara, meu pai faleceu semana passada. Estou destruído. E você, querendo ser empático, querendo mostrar que se importa, responde: eu te entendo completamente. Meu pai também morreu quando eu era jovem. Sei exatamente como você se sente. Na sua cabeça, você acabou de criar uma ponte. Você acabou de mostrar que vocês têm algo em comum. Você está dizendo, você não está sozinho? Eu também passei por isso. Mas sabe o que realmente aconteceu? Você acabou de pegar a dor dele e colocar a sua em cima. Agora,
Em vez de ele poder processar o que está sentindo, ele tem que lidar com a sua história também. Ele tem que responder algo sobre o seu pai. Ele tem que validar a sua experiência. O momento dele acabou. Agora virou sobre você. E aqui está a parte mais cruel. Você genuinamente acha que entende o que ele está sentindo, mas você não entende. Você não pode entender, porque a relação que ele tinha com o pai dele é completamente diferente da que você tinha com o seu. As memórias são diferentes, as feridas são diferentes, as palavras não ditas são diferentes, os arrependimentos são diferentes. Você pode entender as palavras que ele está usando, você pode entender o conceito de perder um pai, mas você jamais vai entender o sentimento específico que está rasgando o peito dele naquele momento exato. Desmond explicou isso com uma clareza cirúrgica. Você pode entender as palavras de uma pessoa. Você jamais vai entender o espaço mental dela da forma específica que ela está experimentando. E quando você diz, eu entendo, você está fazendo duas coisas terríveis ao mesmo tempo. Primeiro, você está mentindo, porque você não entende, não pode entender. Segundo, você está fechando a porta para que a pessoa continue se abrindo, porque na cabeça dela você já entendeu, então não precisa explicar mais nada. A conversa acabou antes de começar. Então, o que você deveria fazer em vez disso? Você escuta, você fica presente, você faz perguntas, você diz coisas como: isso parece realmente difícil. Você quer me contar mais sobre como você está se sentindo? Ou, eu não consigo imaginar o que você está passando, mas estou aqui se você quiser falar sobre isso. Você cria espaço. Você não preenche o espaço com a sua própria experiência. E olha, eu sei que isso vai contra o instinto, porque quando alguém que amamos está sofrendo, nosso primeiro impulso é dizer: eu também passei por isso, você não está sozinho. Queremos aliviar a dor da pessoa mostrando que entendemos, mas a verdade é que você não precisa ter passado pela mesma coisa para estar presente com alguém. Na verdade, às vezes é até melhor quando você não passou, porque aí você não tem suas próprias camadas de emoção misturadas. Você pode realmente ouvir sem filtros. Deixa eu te contar uma história da minha própria vida que ilustra isso perfeitamente. Há alguns anos, uma amiga muito próxima sofreu um aborto espontâneo. Ela estava devastada. E quando ela me contou, eu não sabia o que dizer. Eu nunca tinha passado por isso. Não sou mulher. Nunca engravidei. Nunca perdi um bebê. Meu primeiro instinto foi tentar encontrar algo na minha vida que fosse comparecido para poder dizer: eu entendo. Mas eu parei. E em vez disso, eu disse: eu não consigo nem começar a entender o que você está sentindo agora, mas estou aqui. E se você quiser falar, eu vou escutar o quanto você precisar. E sabe o que ela fez? Ela desabou, ela chorou, ela falou por 2 horas. Ela me contou sobre os medos dela, sobre as expectativas que ela tinha criado, sobre a culpa que estava sentindo, mesmo sabendo que não era culpa dela. E no final, ela me disse: obrigada por não tentar me dizer que você entende, porque você não entende. E está tudo bem. Eu só precisava que alguém deixasse eu sentir isso sem tentar consertar. Aquilo mudou completamente a forma como eu converso com pessoas que estão sofrendo. E aqui está o ponto crucial que Desmond destacou. Existe uma diferença enorme entre entender e fazer a pessoa se sentir entendida. Você não precisa entender completamente para fazer alguém se sentir ouvido, visto, validado. Na verdade, as melhores conversas que eu já tive foram com pessoas que não tinham a menor ideia do que eu estava passando, mas que criaram um espaço seguro para eu processar minhas emoções. Então a lição número 5 é esta: pare de dizer eu entendo. Porque na maioria das vezes você não entende. E tudo bem não entender. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter vivido a mesma experiência. Você só precisa estar presente. Você só precisa ouvir. Você só precisa fazer a pessoa se sentir vista. E isso, acredite ou não, é muito mais poderoso do que fingir que você entende. Lição número 6. Quem controla a conversa é quem escuta, não quem fala. Se você quer ter poder numa negociação, numa conversa difícil, num conflito, a maioria das pessoas acha que o poder está em falar mais, em ter as melhores respostas, em dominar a conversa com argumentos brilhantes. Mas elas estão completamente erradas.
Desmond O'Neill derrubou essa ilusão com uma frase que deveria ser gravada em ouro. Controlar a conversa vem de escutar, não de falar. E quando ele explicou o porquê, meu cérebro explodiu. Porque faz todo o sentido, mas é exatamente o oposto do que todos nós fazemos. Pensa comigo. Quando você está falando, você está basicamente mostrando suas cartas. Você está revelando suas posições, suas fraquezas, seus pontos de pressão. Você está dando informação. Mas quando você está escutando, você está coletando dados. Você está observando padrões. Você está identificando o que é importante para outra pessoa. Você está descobrindo suas motivações, seus medos, seus valores. E com essas informações, você pode adaptar sua abordagem. Você pode fazer as perguntas certas. Você pode tocar nos pontos que realmente importam. Escutar não é passivo. Escutar é a arma mais poderosa da comunicação. Mas aqui está o problema. A maioria de nós não sabe escutar de verdade. Nós ouvimos, mas não escutamos. Desmond explicou a diferença de um jeito que me deu calafrios. Ele disse: quando eu estou falando com você, existe uma conversa interna acontecendo na minha cabeça que está rodando entre 800 a 1000 palavras por minuto. Mas eu só consigo falar 120 a 150 palavras por minuto. Então, existe muito que está sendo editado, muito que está sendo filtrado. Ao mesmo tempo, ele continuou, você está me escutando. E seu cérebro consegue processar isso a 400, 600 palavras por minuto. Então você tem excesso de capacidade cognitiva. Você consegue me escutar e fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que você se distrai. É por isso que você começa a pensar na resposta que vai dar. É por isso que você olha para o celular. É por isso que você viaja para aquela discussão que teve ontem. Porque seu cérebro tem bandwidth sobrando. E em vez de usar esse bandwidth para realmente absorver o que a pessoa está dizendo, para observar a linguagem corporal dela, para captar as nuances emocionais, você preenche esse espaço com seus próprios pensamentos. Desmond chama isso de falta de inibição cognitiva. Basicamente, você não está filtrando as distrações, você está deixando sua mente vagar. E quando sua mente vaga, você deixa de escutar. E quando você deixa de escutar, você perde o controle. Ele citou Stephen Covey. A maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender. Elas escutam com a intenção de responder. Deixa isso afundar por um segundo. Quantas vezes você já esteve numa conversa onde, enquanto a outra pessoa estava falando, você estava mentalmente preparando sua resposta? Você estava esperando ela terminar para poder falar a coisa brilhante que você acabou de pensar e, no processo, você perdeu metade do que ela disse. Você perdeu a emoção por trás das palavras. Você perdeu o contexto. Você estava presente fisicamente, mas ausente mentalmente. E sabe o que é pior? A outra pessoa sente isso. Ela sente quando você não está realmente escutando. Ela sente quando você está só esperando sua vez de falar. E quando ela sente isso, ela se fecha. Ela para de compartilhar. Porque qual é o ponto de abrir o coração para alguém que não está realmente ouvindo? Então, como você escuta de verdade? Desmond ensina algo chamado escuta ativa. E não é simplesmente balançar a cabeça e fazer de vez em quando. Escuta ativa é um trabalho duro, é intencional, é exaustivo. Escuta ativa significa que você está, primeiro, prestando atenção total na pessoa, não no seu celular, não na TV ao fundo, não na lista mental de coisas que você precisa fazer. Atenção total. Segundo, observando não só as palavras, mas a linguagem corporal. Como a pessoa está sentada? Ela está tensa? Ela desvia o olhar quando fala sobre determinado assunto? Ela cruza os braços? Terceiro, fazendo perguntas de clarificação. Quando você disse isso, você quis dizer aquilo? Você pode me explicar melhor essa parte? Quarto, refletindo de volta o que você ouviu. Então, se eu entendi direito, você está dizendo que... E quinto, resistindo à tentação de interromper, de consertar, de dar conselhos não solicitados.
Isso é difícil, porque exige que você coloque seu ego de lado, exige que você fique confortável com o silêncio, exige que você resista ao impulso de ser o herói que resolve tudo. Mas quando você faz isso, quando você realmente escuta, algo mágico acontece. A pessoa se abre, ela compartilha coisas que não compartilharia normalmente. Ela confia em você. E com essa confiança você ganha algo muito mais valioso do que vencer a conversa. Você ganha uma conexão real. E numa negociação, numa situação de conflito, escutar te dá uma vantagem absurda. Porque enquanto a outra pessoa está falando, ela está te dando exatamente a informação que você precisa para navegar aquela situação. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você está negociando um aumento com seu chefe. A maioria das pessoas entra naquela sala preparada com um discurso, com argumentos, com razões pelas quais elas merecem o aumento. E elas soltam tudo de uma vez. Falam e depois esperam a resposta do chefe. Mas se você realmente entende o poder de escutar, você faz diferente. Você faz algumas perguntas. Você pergunta ao seu chefe como ele vê seu desempenho. Você pergunta quais são as prioridades da empresa neste momento. Você pergunta o que ele valoriza num funcionário. E então você escuta. Você escuta o que ele realmente está dizendo. E mais importante, você escuta o que ele não está dizendo. E com essas informações, você pode moldar sua abordagem. Você pode conectar o pedido de aumento com as prioridades que ele acabou de mencionar. Você pode mostrar que você entende os desafios dele. Você não está simplesmente exigindo, você está colaborando. E isso só é possível porque você escutou primeiro. Então a lição número 6 é esta. Se você quer ter poder real numa conversa, pare de tentar dominar o espaço falando. Comece a dominar o espaço escutando. Porque a pessoa que fala mais não é a mais poderosa. A pessoa que escuta melhor é. Lição número 7. Linguagem corporal. Exige perguntas, não suposições. Todo mundo já ouviu falar que linguagem corporal é importante. Você provavelmente já leu em algum lugar que 93% da comunicação é não verbal, ou que cruzar os braços significa que a pessoa está na defensiva. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Linguagem corporal não é um código que você pode decifrar como se fosse um manual de instruções. Desmond O'Neill destruiu completamente a ideia de que você pode ler alguém só pela postura ou pelos gestos. E a forma como ele explicou isso foi brilhante. Ele disse: você deveria olhar para a linguagem corporal porque é uma linguagem. Mas quando você vê algo que é uma mudança, você precisa ser curioso sobre isso. Não assuma o que significa. Mudança, essa é a palavra-chave. Não é sobre braços cruzados significam defensividade. É sobre a pessoa estava com os braços abertos e de repente cruzou os braços quando você tocou num assunto específico. Essa mudança é o sinal. O entrevistador do podcast contou algo fascinante. Ele disse que depois de 5 anos entrevistando pessoas por 5 horas seguidas, ele começou a perceber um padrão muito claro. Quando ele fazia uma pergunta que causava algum desconforto emocional, o convidado cruzava os braços. Não sempre, não com todo mundo, mas frequentemente o suficiente para ser um padrão reconhecível. E Desmond confirmou: mais do que provável, é exatamente isso. É o que está acontecendo. Você está vendo uma resposta emocional manifestada fisicamente. Mas então ele fez uma pergunta crucial. Você pergunta para ele sobre isso? E o entrevistador admitiu: não, eu deixo passar. Mas eles já me disseram o que eu preciso saber. E Desmond concordou. Exatamente. Você não precisa necessariamente perguntar porque você já captou a informação. Mas, e esse é um mas enorme na maioria das conversas da vida real, especialmente aquelas que realmente importam, você deveria perguntar. Por quê? Porque você pode estar errado. Deixa eu te explicar. Imagine que você está tendo uma conversa importante com sua parceira. Você está falando sobre um assunto delicado e, de repente, ela cruza os braços e desvia o olhar. Você imediatamente pensa: pronto, ela está na defensiva.
Ela está se fechando, ela não quer ouvir o que eu tenho a dizer. E com base nessa suposição, você muda sua abordagem. Talvez você fique mais agressivo porque ela já está contra você mesmo. Ou talvez você desista porque não adianta, ela não vai ouvir. Mas e se você estiver completamente errado? E se ela cruzou os braços porque está com frio? Ou porque acabou de lembrar de algo que a deixou desconfortável, mas não tem nada a ver com você? Ou simplesmente porque aquela é uma posição confortável para ela? Você acabou de criar uma história na sua cabeça baseada numa interpretação que pode estar totalmente errada. E pior, você agiu baseado nessa história falsa. É por isso que Desmond ensina: observe a mudança, mas pergunte sobre ela. A frase que ele sugere é simples, mas poderosa. Parece que, em vez de eu acho que, coloca o pronome em você. É sobre você. E a pessoa pode facilmente rejeitar com eu não me importo com o que você acha. Mas parece que é observacional. É curioso. É uma abertura para diálogo. Então, você diz algo como: percebi que quando eu trouxe o assunto da nossa família, você recuou na cadeira e cruzou os braços. Parece que você não gostou desse assunto. Estou interpretando certo? E agora você deu à pessoa a chance de explicar. Ela pode dizer: sim, você está certo. Eu realmente não quero falar sobre isso agora. Ou ela pode dizer: não, não é isso. Eu só estava me ajeitando. Pode continuar. De qualquer forma, você tem clareza. Você não está operando baseado em suposições. E aqui está algo que o entrevistador mencionou que me fascinou. Ele disse que sempre que ele faz uma pergunta que causa emoção, ele vê o cruzamento de braços. E ele aprendeu a reconhecer isso como a emoção aqui. Vou pisar com cuidado ou vou explorar mais, dependendo do contexto. Mas ele também admitiu algo importante. Às vezes a pessoa cruza os braços simplesmente porque está confortável, sem emoção envolvida. E é exatamente por isso que você não pode ter regras rígidas sobre linguagem corporal. Cruzar os braços não sempre significa defensividade. Desviar o olhar não sempre significa mentira. Tocar o rosto não sempre significa nervosismo. Contexto é tudo. E o contexto vem de observar mudanças no comportamento e então perguntar sobre essas mudanças. Desmond também falou sobre algo chamado indicadores de verdade versus pistas de engano. E ele foi muito claro. Não existem pistas de engano universais. Não existe um gesto que significa que alguém está mentindo. Mas existem indicadores de que alguém está contando a verdade. E um dos principais é a consistência. Durante aquelas 36 horas interrogando Philip Garrido, o pedófilo, Desmond prestou atenção na consistência da história. Ele observou se quando Philip falava sobre terça-feira e depois voltava para terça-feira mais tarde, os detalhes batiam. Ele observou se havia correções espontâneas, momentos em que Philip dizia algo e então parava e corrigia. Na verdade, espera, isso aconteceu antes daquilo. Essas correções são sinais de verdade. Porque quando você está mentindo, você cria uma narrativa lisa, sem complicações, sem correções, porque você não quer se contradizer. Mas quando você está contando a verdade, você lembra das coisas fora de ordem, você corrige detalhes, você adiciona complicações, porque é assim que a memória real funciona. Então a lição número 7 é esta: linguagem corporal importa sim, mas não como um código que você decifra. Importa como uma mudança que você observa e então pergunta sobre. Pare de assumir que você sabe o que aquele gesto significa. Pare de criar histórias na sua cabeça baseadas numa interpretação de um único movimento. Observe, seja curioso e pergunte. Porque a verdade raramente está na superfície. Ela está na conversa que você tem sobre o que você observou. Lição número 8. Rapport real vem de entender valores, não de conversa fiada. Essa lição mudou completamente minha visão sobre networking, sobre fazer amigos, sobre criar conexões profundas. A maioria das pessoas acha que construir rapport, essa conexão, essa sintonia com outra pessoa, é sobre ser simpático, é sobre sorrir muito, é sobre falar do clima, é sobre elogiar a roupa da pessoa, é sobre encontrar interesses em comum superficiais, tipo:
Ah, você também gosta de futebol? Que legal! E Desmond O'Neill pegou toda essa crença e jogou no lixo. Ele disse algo que me fez pausar e rewind. Quando se trata de construir rapport com alguém, a pesquisa mostrou que sua habilidade de criar rapport com uma pessoa é o que te dá mais poder naquela conexão. Mas então, ele foi cirúrgico sobre o que rapport realmente é. A maioria das pessoas pensa que construir rapport é ser excessivamente gentil, fazer elogios, falar sobre o tempo e pronto, agora temos rapport. Não é assim que você constrói rapport. Rapport, ele explicou, é entender os valores de uma pessoa. É entender a presença dela e o que ela precisa de você. Se eu estou prestando atenção em você, se estou engajado com você, se estou fazendo você se sentir visto, ouvido e compreendido, e por reciprocidade você faz o mesmo comigo. Isso é rapport. Valores, não interesses. Valores. Existe uma diferença enorme aí que a maioria das pessoas não entende. Interesses são superficiais. Gostamos do mesmo time. Gostamos do mesmo tipo de música. Assistimos a mesma série. Mas valores são profundos. Você valoriza lealdade acima de tudo. Você valoriza independência. Você valoriza ser visto como uma pessoa íntegra. Quando você entende os valores de alguém, você entende o que move aquela pessoa. Você entende o que a assusta. Você entende o que ela está protegendo quando fica na defensiva. Desmond deu um exemplo prático. Ele disse: quando se trata de construir rapport com alguém, leia a sala. Se eu entro e tenho uma lista de perguntas para fazer, mas eu vejo que você está num estado emocional. Se eu realmente quero conectar com você, eu preciso perguntar sobre isso. Eu preciso colocar minhas coisas de lado antes de ter a conversa que eu quero ter. Provavelmente eu preciso ter a conversa que você quer ter. Isso é genial. E completamente contraintuitivo, porque a maioria de nós entra em conversas com uma agenda. Temos coisas que queremos dizer, perguntas que queremos fazer, pontos que queremos marcar. Mas rapport real exige que você coloque sua agenda de lado e se sintonize com o que a outra pessoa precisa naquele momento. Desmond contou como ele faria isso num interrogatório. Ele diria: Ei, João, eu sei que você foi trazido aqui esta manhã por esses motivos, mas é óbvio para mim agora que você parece muito perturbado. Você pode me dizer o que está acontecendo? E a pessoa poderia responder: Cara, eu não sei o que está acontecendo. Estou super assustado. Nunca estive numa delegacia antes. Minha mãe está doente em casa e não sei se tem alguém para levá-la ao médico. Agora, olha quanta informação Desmond acabou de receber. Não é só sobre a mãe, é sobre os valores dessa pessoa. Essa pessoa valoriza cuidar da família. Essa pessoa se vê como um filho responsável. Essa pessoa está carregando culpa por estar ali em vez de estar cuidando da mãe. E com essa informação, Desmond pode construir rapport real. Ele não vai fingir que também tem uma mãe doente. Lembra da lição 5? Nunca diga, eu entendo. Ele vai mostrar que ouviu, que se importa, que vai ajudar. Ele vai dizer, como eu posso te ajudar com isso? E então ele vai realmente fazer alguma coisa. Ele vai mandar alguém checar a mãe, vai ligar para uma tia ou vizinho, vai resolver o problema. E sabe o que isso cria? Rapport instantâneo, porque ele mostrou através de ações que estava prestando atenção, que se importava, que não era só conversa fiada. E aqui está a parte mais bonita. Desmond deixou claro que ele faria isso, mesmo que a pessoa depois dissesse: Obrigado por cuidar da minha mãe, mas eu quero um advogado e não vou falar com você. Ele ainda assim checaria a mãe. Por quê? Porque é isso que ele disse que faria. E manter sua palavra é parte da congruência dele como pessoa. E isso é integridade num nível que a maioria das pessoas não entende. A maioria das pessoas faz coisas legais, esperando algo em troca. É transacional. Eu te ajudo e você me ajuda. Mas rapport real não é transacional. É baseado em reciprocidade genuína, sim, mas não é um toma lá da cá imediato. É você mostrando através de ações consistentes que você é quem diz que é. Que quando você diz que vai fazer algo, você faz. Que você vê a pessoa na sua frente como um ser humano completo, não como um meio para um fim. E quando você opera assim,
quando você realmente se importa com os valores e necessidades da outra pessoa, você não precisa técnicas de rapport, você não precisa de truques de persuasão, porque você construiu algo muito mais poderoso: confiança. E confiança é a moeda mais valiosa em qualquer relacionamento. Então, como você aplica isso na vida real, fora de uma sala de interrogatório? Você começa prestando atenção de verdade. Quando você está conversando com alguém, você observa não só o que a pessoa está dizendo, mas como ela está dizendo. Você observa o que a emociona, o que a deixa desconfortável, o que ilumina os olhos dela. E então você faz perguntas sobre isso. Você mostra curiosidade genuína. E quando a pessoa compartilha algo importante, você honra aquilo. Você não minimiza. Você não muda de assunto. Você não transforma em uma oportunidade de falar sobre você. Você cria espaço. Você deixa aquilo respirar. E se houver algo que você possa fazer para ajudar, você ajuda, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que não traga nenhum benefício óbvio para você. Porque rapport real não é sobre o que você pode tirar da pessoa, é sobre o tipo de conexão humana que você pode criar quando dois seres humanos realmente se veem. E isso, meus amigos, é raro, é precioso e é inesquecível. Então a lição número 8 é esta. Pare de tentar construir rapport com técnicas baratas. Pare de achar que um sorriso bonito e um elogio vazio vão criar conexão real. Se você quer rapport verdadeiro, você precisa fazer o trabalho de entender os valores da pessoa. Você precisa estar presente. Você precisa mostrar através de ações que você vê ela, ouve ela e se importa genuinamente. E quando você faz isso, você não precisa de mais nada, porque você acabou de criar algo que nenhuma técnica de persuasão pode comprar: confiança real. Lição número 9. Confiança não se dá de graça, ela é conquistada. Essa lição vai doer em muita gente, porque a maioria de nós está distribuindo confiança como se fosse panfleto na rua. Alguém é legal com você uma vez? Confiança total. Alguém te ajudou num momento difícil? Pronto, essa pessoa agora tem acesso ilimitado à sua vida. Alguém disse as palavras certas, você acabou de dar a chave do seu coração. E depois, quando essa pessoa te decepciona, te trai, te abandona, você fica destruído, você se sente traído, você jura que nunca mais vai confiar em ninguém. Mas o problema não foi a pessoa. O problema foi você. Você deu algo precioso para alguém que não merecia. Você entregou confiança de graça. Desmond O'Neill explicou isso de uma forma que deveria ser ensinada nas escolas, nas famílias, em todo lugar. Ele disse: confiança não se dá de graça, ela é conquistada. As pessoas deveriam ganhar sua confiança e elas deveriam se sentir honradas por ter isso. Deixa isso afundar. Honradas. Não com direito. Honradas. Porque confiança é a coisa mais valiosa que você pode dar a outro ser humano. É mais valiosa que dinheiro, mais valiosa que tempo, mais valiosa que amor, até. Porque sem confiança, amor não significa nada. E Desmond criou um modelo de círculos concêntricos de confiança que mudou completamente minha perspectiva. Ele disse: se você olhar para círculos concêntricos ao redor de você, o círculo central deveria ser autoconfiança, deveria ser você. Você deveria conseguir confiar em si mesmo mais do que confia em qualquer outra pessoa. E quando ele disse isso, o entrevistador perguntou: o que isso significa na prática? Confiar em mim mesmo? E Desmond respondeu com uma simplicidade devastadora: você confia que vai fazer as coisas que você precisa fazer ou deveria fazer? Você se mantém responsável? Você consegue tomar decisões? Ou você é uma pessoa que não toma nenhuma decisão, que deixa todo mundo decidir por você, que consulta todo mundo porque não confia em si mesmo para fazer a escolha certa? Cara, isso me acertou como um tiro no peito. Porque quantas vezes eu já deixei de fazer algo que sabia que era certo porque não confiei em mim mesmo? Quantas vezes eu consultei 10 pessoas diferentes sobre uma decisão porque eu tinha medo de confiar no meu próprio julgamento? Se você não confia em si mesmo, você tem um trabalho sério a fazer. Porque se você não consegue confiar em você,
Como vai conseguir confiar nos outros de forma saudável? Mas depois desse círculo central de autoconfiança, vem o segundo círculo: confiança incondicional. E Desmond foi muito claro. Esse círculo deveria ser pequeno. Deveria ser um punhado de pessoas que têm confiança incondicional. Não importa o que aconteça, você confia nelas, você acredita nelas. Para Desmond, são os 4 irmãos dele, a esposa e alguns poucos amigos próximos. Pessoas que, se ele ligar às 3 da manhã, elas atendem, sem perguntas, sem julgamento. E aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas colocam gente demais nesse círculo. Elas conhecem alguém há 3 meses e já estão compartilhando seus segredos mais profundos. Elas trabalham com alguém há 6 meses e já consideram aquela pessoa melhor amigo. Elas namoram alguém há algumas semanas e já estão entregando confiança incondicional. E sabe o que acontece? Elas ficam destruídas quando a pessoa falha, quando a pessoa trai, quando a pessoa mostra que não era digna daquela confiança. E elas pensam: nossa, confiança é uma ilusão, nunca mais vou confiar em ninguém. Mas não é a confiança que é o problema. É a forma errada como você está distribuindo ela. Desmond explicou. E aqui é onde eu acho que as pessoas erram. Elas dão confiança incondicional para todo mundo, porque a pessoa é incrível nesta área. Então elas recebem o efeito halo e pensam: ah, ela deve ser incrível em tudo, e aí dão confiança nessas outras coisas também. E quando a pessoa quebra essa confiança, a forma como você se sente é uma violação. Alguém pegou o que você deu e destruiu. É devastador e é muito, muito difícil voltar atrás. Uma vez que você perde a confiança de alguém, Desmond disse, é muito, muito difícil recuperar. Então, o terceiro círculo, que deveria incluir todo mundo que não está no círculo de confiança incondicional, é confiança condicional. As pessoas precisam ganhar sua confiança, através de consistência, através de ações repetidas ao longo do tempo, através de mostrar que são dignas. E você não deveria se sentir mal por isso. Você não é desconfiado ou fechado por ter essa postura. Você é sábio. Você está protegendo algo precioso. Pensa assim, se você tivesse R$1 milhão em dinheiro, você não sairia distribuindo notas de 100 para qualquer pessoa que fosse legal com você, certo? Você seria cuidadoso, seletivo. Então por que diabos você distribui sua confiança, que vale muito mais que R$1 milhão, para qualquer um que te dá atenção? Deixa eu te contar uma história pessoal. Há alguns anos eu tinha um amigo que parecia incrível. Ele era engraçado, inteligente, sempre disponível quando eu precisava. Em 6 meses eu já considerava ele um dos meus melhores amigos. E aí eu confiei nele com algo muito pessoal, um segredo que eu tinha compartilhado com pouquíssimas pessoas. E algumas semanas depois descobri que ele tinha contado para outras pessoas. Não por maldade, ele disse. Só saiu na conversa. Eu fiquei arrasado, traído, furioso. Mas a verdade é que eu tinha sido irresponsável. Eu dei confiança incondicional para alguém que não tinha provado o que merecia. Eu pulei etapas. Eu coloquei ele no círculo errado rápido demais. A lição que aprendi? Confiança se constrói devagar, tijolo por tijolo, ao longo de meses, anos, através de teste após teste. Alguém diz que vai fazer algo? Eles fazem, consistentemente, ou eles dão desculpas? Alguém diz que você pode contar com eles? Você pode? Ou eles somem quando as coisas ficam difíceis? Alguém compartilha algo sobre você? Eles mantêm isso em segredo? Ou escapa em conversas? Cada ação é um tijolo. E você só move alguém para o círculo interno quando há tijolos suficientes para construir uma fundação sólida. E sabe o que é libertador nisso tudo? Você para de se sentir mal por não confiar em todo mundo. Você para de achar que tem algo errado com você por ser cauteloso. Porque ser cauteloso não é ser fechado, é ser inteligente. Então a lição número 9 é esta. Confiança é o bem mais precioso que você tem. Não distribua de graça. Faça as pessoas ganharem. E quando elas ganharem, honre isso. Proteja isso. Porque confiança real é rara. E quando você encontra alguém que realmente merece estar no seu círculo interno, você acabou de encontrar um tesouro. Mas até lá, mantenha os portões guardados. Lição número 10. Liderança
é manter a calma quando tudo está caótico. Se você acha que liderança é sobre ter um cargo bonito, um salário alto ou mandar em outras pessoas, você não entendeu nada sobre liderança. Desmond O'Neill foi direto ao ponto. Liderança é alguém que é calmo sob caos. Pronto, essa é a definição. Não precisa de mais nada. Não é sobre quantas pessoas respondem a você. Não é sobre quantos diplomas você tem na parede. Não é sobre quantas horas você trabalha ou quantos projetos você gerencia. É sobre o que você faz quando tudo está desmoronando, quando o pânico está no ar, quando ninguém sabe o que fazer, quando todo mundo está perdido, assustado, prestes a entrar em colapso. A L é quem você é naquele momento que define se você é um líder ou se você é apenas alguém com um título. E Desmond aprendeu isso da forma mais brutal possível, num time de operações especiais, SWAT, onde ele e sua equipe caçavam pessoas perigosas que também estavam caçando eles. Ele disse: "Eu aprendi a verdadeira essência da liderança quando estava no time SWAT, porque estava sob estresse, sob pressão como aquela. Se você tem pessoas ao seu redor que mantêm a compostura, isso é liderança." Pensa na realidade disso por um segundo. Você está entrando numa casa onde pode ter um atirador esperando. Seu coração está batendo a 200 por hora. A adrenalina está explodindo nas suas veias. Cada porta que você abre pode ser a última coisa que você vê. E naquele momento, você olha para o seu comandante. E se ele está em pânico, se ele está tremendo, se ele está indeciso, você está morto. Porque o pânico é contagioso. E numa situação de vida ou morte, pânico mata. Mas se aquele comandante está calmo, se ele está focado, se ele está tomando decisões claras, mesmo sem ter todas as informações, você sabe que tem uma chance, você confia, você segue. Isso é liderança. E a parte mais importante? Liderança não é um sentimento interno, é um sentimento que você cria nas outras pessoas. Desmond explicou isso de forma brilhante. Liderança é um sentimento. Como você faz essas pessoas se sentirem em relação às suas qualidades como líder? Você faz as coisas que registram para elas como liderança? Você pode sentir que é um líder por dentro, pode ter toda a confiança do mundo, mas se as pessoas ao seu redor não sentem sua liderança, se elas não se sentem seguras com você, se elas não confiam nas suas decisões, então você não é um líder. Você é só alguém que acha que é. Liderança não é sobre você. É sobre o impacto que você tem nos outros. E sabe o que a maioria dos líderes faz quando as coisas ficam difíceis? Eles entram em pânico, eles gritam, eles culpam, eles ficam defensivos, eles jogam responsabilidade para outros, eles desmoronam. E quando eles desmoronam, todo mundo ao redor desmorona também. Deixa eu te dar um exemplo da vida corporativa. Eu já trabalhei com um diretor que, quando recebia uma notícia ruim, explodia. Ele começava a gritar, a bater na mesa, a mandar e-mails furiosos em caps lock. E sabe o que acontecia? O time inteiro entrava em modo pânico. Todo mundo começava a se proteger, a procurar culpados, a esconder erros em vez de resolver problemas. Porque o ambiente que aquele líder criava era de medo e caos. Ninguém produzia melhor sob aquela liderança. Todo mundo produzia pior, porque metade da energia do time era gasta tentando não virar o próximo alvo da explosão emocional dele. Agora compara isso com outra líder que eu tive. Uma vez um projeto gigantesco que ela liderava deu completamente errado. Perdemos um cliente importante. Foi um desastre de milhões de reais. E sabe o que ela fez? Ela reuniu o time. Ela falou num tom calmo. Tudo bem. Isso aconteceu. Agora precisamos entender por que e como evitar que aconteça de novo. Vamos trabalhar juntos para resolver isso. Sem gritos, sem culpas, sem pânico. E sabe o que aconteceu? O time se uniu. Em vez de todo mundo se protegendo, todo mundo começou a trabalhar junto para consertar o problema. Porque ela criou um espaço seguro. Ela mostrou que erros acontecem, mas que podemos lidar com eles sem entrar em colapso. Aquilo foi liderança. Calma sob caos. E aqui está uma verdade dura. Você só é líder quando as coisas estão difíceis. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo funcionando, qualquer um pode liderar. Mas quando o mundo está pegando fogo,
É aí que os verdadeiros líderes aparecem. Desmond disse algo que me marcou. Se você é líder apenas quando está calmo, então você não é realmente um líder. Você é apenas alguém com um salário maior e um título. E pensa nas áreas da sua vida onde você precisa de liderança, não só no trabalho, mas na sua família, no seu relacionamento, com seus amigos. Quando seu filho está tendo uma crise emocional às 2 da manhã, você mantém a calma ou entra em pânico junto? Quando seu parceiro está em desespero com algo, você se torna a âncora ou você afunda junto? Quando seu amigo está passando pela pior fase da vida, você mantém a compostura ou você desmorona porque não sabe lidar com a dor dele? Calma sob caos não é frieza, não é falta de emoção. É ter emoções, sim, mas não deixar que elas te controlem. É sentir o medo, mas agir mesmo assim. É reconhecer a gravidade da situação, mas não deixar que a gravidade te paralise. É ser a rocha quando todo mundo ao redor está afundando na areia movediça. E sabe o que é lindo nisso? Você não precisa ter todas as respostas para ser um líder. Você não precisa saber exatamente o que fazer. Mas você precisa ter a coragem de decidir algo, de dar o próximo passo, de manter sua equipe, seja no trabalho, em casa ou na vida, focada e avançando mesmo quando o caminho não está claro. Porque as pessoas não precisam de um líder perfeito. Elas precisam de um líder presente, calmo, confiável. Então a lição número 10 é esta. Se você quer ser um verdadeiro líder em qualquer área da sua vida, pare de achar que liderança é sobre ter poder ou autoridade. Liderança é sobre manter sua calma quando todo mundo está perdendo a deles. É sobre ser a pessoa que outros olham quando estão com medo e pensam: se ele está calmo, talvez a gente consiga passar por isso. E essa, meus amigos, é a liderança que transforma não apenas empresas, mas vidas inteiras. Lição número 11. Grandes decisões exigem agir com incerteza. Essa lição vai contra tudo que seu cérebro quer fazer, porque o cérebro humano odeia incerteza. Ele quer garantias, quer certezas. Quer um mapa claro com todas as rotas marcadas antes de dar o primeiro passo. Mas a vida não funciona assim. E grandes decisões nunca vêm com certeza total. Desmond contou sobre um estudo fascinante que ilustra perfeitamente como nós humanos lidamos com incerteza. Havia 3 grupos de estudantes universitários fazendo um exame. Depois do exame, eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi informado que passou na prova. O segundo grupo foi informado que falhou. E o terceiro grupo? Disseram a eles que houve uma falha no sistema de correção e eles não saberiam o resultado ainda. Eles estavam em incerteza total. Então perguntaram a todos os 3 grupos: você gostaria de comprar um pacote de viagem para o Havaí? E aqui está o resultado que vai explodir sua cabeça. Uma porcentagem alta dos estudantes que passaram comprou a viagem. Uma porcentagem quase igual dos que falharam também comprou. Mas dos que ficaram na incerteza, uma porcentagem muito menor comprou. Por quê? Porque a ambiguidade, a falta de saber, consome tanta energia cognitiva que você fica paralisado. Você não consegue tomar outras decisões porque seu cérebro está travado, tentando resolver aquela primeira incerteza. Desmond explicou: a ambiguidade de não saber realmente diminui nossa capacidade cognitiva de ir numa direção específica. Quando não sabemos para onde ir, frequentemente não vamos para lugar nenhum. E isso é a marca de grandes líderes. Eles conseguem decidir mesmo quando há muito pouca certeza. O entrevistador trouxe um exemplo perfeito. Ele estava num evento anos atrás, onde Barack Obama falou sobre a decisão de mandar Navy SEALs para matar Osama Bin Laden no Paquistão. E Obama disse algo que deveria ser ensinado em toda escola de negócios, em toda família, em todo lugar. Eles nunca tinham identificado visualmente Bin Laden naquele complexo. Eles tinham 51% de certeza de que ele estava lá. 51%. Basicamente era como jogar uma moeda, cara ou coroa. E Obama tinha que decidir se arriscaria a vida de soldados americanos
se arriscaria um incidente internacional que poderia causar uma guerra, se arriscaria sua própria presidência, com 51% de certeza, e ele decidiu. E estava certo. Mas aqui está o ponto crucial. Ele poderia estar errado. Bin Laden poderia não estar lá. Os soldados poderiam ter morrido. Poderia ter sido um desastre internacional. E Obama teria que viver com aquela decisão para sempre. Mas ele fez a melhor decisão que podia fazer com a informação que tinha naquele momento. E Desmond capturou isso perfeitamente. Os melhores líderes fazem decisões com 51, 60% de certeza. A pior decisão é não fazer decisão nenhuma. E sabe onde isso aparece na sua vida? Em todo lugar. Você está num emprego que te deixa miserável, mas você não sai porque não tem certeza de que vai conseguir outro melhor. Então você fica, ano após ano, morrendo aos poucos. Você está num relacionamento que não te faz feliz, mas você não termina porque não tem certeza de que vai encontrar alguém melhor. Então você fica, desperdiçando anos preciosos. Você tem uma ideia de negócio, um sonho, uma paixão, mas não começa porque não tem certeza de que vai dar certo. Então você nunca tenta e morre se perguntando e se? E aqui está essa verdade brutal que ninguém quer ouvir. Certeza de 100% só existe no retrospect. Você só tem certeza absoluta de algo depois que aconteceu. Mas naquele momento, quando você precisa decidir, você nunca vai ter todas as informações. Você nunca vai ter todas as garantias. E se você esperar por certeza total, você vai ficar esperando para sempre. Desmond disse algo profundo sobre isso. Acho que muitas pessoas têm dificuldade com isso quando se trata de tomar suas próprias decisões. Assuma sua decisão. O que quer que você escolha fazer, se você não fizer sob alta emoção e fizer o melhor que pode com a informação que tem naquele momento. Faça uma decisão. E então ele soltou a bomba. Como eles dizem, se você faz a decisão errada, é experiência. Se você faz a decisão certa, é confirmação. De qualquer forma, você aprende. De qualquer forma, você cresce. A única forma de você não aprender, de não crescer, é se você não decidir nada. Se você ficar paralisado pela incerteza. E olha, eu não estou dizendo para você tomar decisões impulsivas ou estúpidas. Não estou dizendo para você pular de um penhasco sem olhar. Estou dizendo para você fazer o seu dever de casa. Reunir a melhor informação que você conseguir no tempo que você tem. Pensar sobre isso com clareza. Consultar pessoas sábias se necessário. Mas então, mesmo sem ter certeza total, decida. E uma vez que você decidiu, assuma aquela decisão. Não fique ruminando. E se eu tivesse feito diferente? Não fique com viés de retrospectiva te torturando. Você fez a melhor decisão que podia fazer com o que sabia naquele momento. Pronto, segue em frente. Desmond contou uma história pessoal incrível que ilustra isso. Quando ele era policial, ele parou um carro numa noite. O motorista estava completamente bêbado. Era um garoto de 16 anos dirigindo o carro do pai, um sedã de luxo. E o passageiro estava tão bêbado que estava desmaiado. Desmond tinha que decidir: levar o garoto para a cadeia e rebocar o carro ou ligar para o pai dele. Ele olhou a ficha do garoto. Nenhum histórico criminal. Nenhuma infração de trânsito. Parecia ser um bom garoto que fez uma escolha muito estúpida. Então Desmond decidiu. Ele ligou para o pai, explicou a situação. O pai disse que estaria lá em 5 minutos e garantiu que isso nunca mais aconteceria. Desmond deixou o garoto ir com o pai. Agora, quando ele contou essa história na comunidade dele de treinamento, sua esposa Eve disse: eu teria feito exatamente o oposto. Eu teria levado ele para a cadeia. Por quê? Porque ela não sabia se as consequências que o pai daria seriam suficientes. E se o garoto fizesse a mesma coisa na semana seguinte e matasse alguém? Ela não poderia viver com aquilo. 2 pessoas, 2 decisões completamente diferentes. E ambas defenderam suas decisões, porque ambas fizeram o que acharam certo com a informação que tinham. Desmond disse: a questão é que nós 2 assumimos a decisão. E é exatamente isso que falta na maioria das pessoas. Elas não assumem suas decisões, elas ficam com um pé em cada barco.
Elas decidem algo, mas ficam duvidando, se questionando, se torturando. E isso é pior do que tomar a decisão errada. Porque pelo menos quando você erra claramente, você aprende. Mas quando você fica nessa zona cinzenta de talvez eu devesse ter, você não aprende nada. Você só sofre. Então a lição número 11 é esta. Grandes decisões nunca vêm com certeza total. E se você esperar por 100% de certeza, você vai desperdiçar sua vida inteira esperando. Reúna a melhor informação que conseguir. Pense com clareza. E então decida. E uma vez que decidiu, assuma. Não olhe para trás com arrependimento. Olhe para frente com aprendizado. Porque no final das contas, você não é definido pelas decisões que você toma. Você é definido por ter a coragem de tomar decisões quando todo mundo ao seu redor está paralisado pela incerteza. Lição número 12. Pare de dar conselhos que ninguém pediu. Essa última lição é talvez a mais difícil de aplicar, porque ela vai contra todos os nossos instintos. Quando alguém que amamos está sofrendo, nosso primeiro impulso é consertar, é pular com nossa caixa de ferramentas e resolver o problema. É dar conselhos, é dizer você deveria fazer isso, ou se eu fosse você, eu faria aquilo. Mas Desmond O'Neill disse algo que mudou completamente como eu respondo quando alguém está lutando. Pare de dar às pessoas sua opinião não solicitada. Pare de dar conselhos que ninguém pediu. Porque na maioria das vezes as pessoas não querem conselhos. Elas não querem que você conserte o problema delas. Elas não querem que você apareça como o herói salvador. Elas só querem que você sente com elas, que você esteja presente, que você testemunhe a dor delas sem tentar fazer ela desaparecer. Simon Sinek, outro autor famoso, disse algo que Desmond citou. A maioria das pessoas só quer que você sente na lama com elas. Não que você tire elas da lama, não que você limpe a lama, só que você sente na lama com elas. E isso vai contra tudo que a maioria dos homens especialmente são ensinados. Nós somos ensinados a ser solucionadores de problemas, a ser fixadores, a ser fortes. Então, quando nossa parceira vem até nós e diz "tive um dia horrível no trabalho", nosso cérebro masculino imediatamente vai para "como eu resolvo isso? Que conselho eu dou? Como eu faço ela se sentir melhor?" E nós começamos. Você deveria falar com seu chefe sobre isso. Ou, talvez você precise procurar outro emprego. Ou, eu acho que você está levando isso muito a sério. E sabe o que ela ouve? Você está fazendo isso errado. Seus sentimentos estão errados. Deixa eu consertar você. E ela não se sente melhor. Ela se sente pior. Porque além de ter tido um dia horrível, agora ela sente que você não entendeu, que você não ouviu, que você não está realmente com ela. Desmond explicou isso perfeitamente. Ela não está procurando que você diga o que fazer, a menos que ela te peça. Se ela se vira para você e diz "o que você faria aqui?", aí ela está te pedindo, mas se não, então não dê. E olha, eu sei que isso vem de um lugar de amor. Você ama aquela pessoa. Você quer que a dor dela vá embora. Então você tenta resolver. Mas aqui está a verdade. Às vezes a dor precisa ser sentida antes de poder ser curada. Às vezes as pessoas precisam processar as emoções antes de estarem prontas para soluções. E quando você pula direto para conselhos, você está roubando delas aquele processo. Você está dizendo, pula essa parte difícil e vai direto para a solução. Mas não funciona assim. Não é assim que seres humanos funcionam. E sabe qual é a parte mais bonita de simplesmente sentar na lama com alguém? É que você está dizendo, sem palavras, sua dor é válida, seus sentimentos importam, você não está sozinho nisso. Você está criando um espaço seguro para aquela pessoa ser humana, para ser vulnerável, para sentir o que precisa sentir sem julgamento e sem pressa. E, ironicamente, é exatamente isso que acaba ajudando mais do que qualquer conselho que você poderia dar. Deixa eu te dar um exemplo da minha própria vida. Há alguns anos eu estava passando por uma crise profissional terrível. Eu estava questionando tudo.
minha carreira, minhas escolhas, meu valor, e eu tenho um amigo que é muito, muito inteligente. Tipo, gênio mesmo. E quando eu contei para ele o que estava passando, ele imediatamente começou: olha, o que você precisa fazer é X, Y, Z. Eu passei por algo parecido e aqui está o que funcionou para mim. E eu fiquei ouvindo educadamente. Mas por dentro, eu só queria gritar: cara, eu não quero conselhos agora. Eu só quero que alguém entenda que isso está sendo difícil. Mas eu tenho outra amiga que, quando eu contei para ela, sabe o que ela fez? Ela não disse nada por 1 minuto inteiro. Ela só me olhou. E então ela disse: caramba, isso parece realmente pesado. Você está carregando muito. E eu desabei, porque ela não tentou consertar, ela não minimizou, ela não comparou com a história dela, ela só viu, ela me viu. E aquilo foi muito mais poderoso do que qualquer conselho que alguém poderia ter me dado. Desmond falou sobre isso no contexto dele e da esposa. Para sua parceira, você é o cara, você é a pessoa. E isso é o que ela vem até você para. Esse é seu trabalho de muitas formas. E ele não quis dizer trabalho no sentido de obrigação chata. Ele quis dizer no sentido de papel, de privilégio, de honra. É uma honra quando alguém escolhe você para ser a pessoa com quem ela processa suas emoções, para ser a pessoa na presença de quem ela pode ser vulnerável. E quando você entende isso como uma honra em vez de um problema para resolver, tudo muda. Mas deixa eu ser claro, isso não significa que você nunca dá conselhos. Não significa que você nunca ajuda a resolver problemas. Significa que você espera até ser pedido. O que você acha que eu deveria fazer? Agora você pode dar sua opinião. Você tem alguma ideia de como eu poderia resolver isso? Agora você pode oferecer soluções. Mas se a pessoa não pediu, você fica quieto. Você escuta, você testemunha, você senta na lama, senta na... E sabe o que é incrível? Quando você faz isso de forma consistente, quando você mostra que pode ser um espaço seguro, onde conselhos não são empurrados goela abaixo, as pessoas começam a te pedir conselhos, porque elas confiam que você não vai usar a vulnerabilidade delas como desculpa para se sentir superior ou para provar como você é inteligente. Elas confiam que você realmente se importa com o bem-estar delas, não só em estar certo. Então a lição número 12 é esta. Na próxima vez que alguém vier até você com um problema, com uma dor, com uma luta, resista ao impulso de consertar. Resista ao impulso de dar conselhos. Apenas pergunte: você quer que eu só ouça ou você quer minha opinião sobre isso? E se eles disserem só ouça, você respeita isso. Você senta na lama. Você está presente. Porque às vezes, provavelmente na maioria das vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém não é resolver o problema deles. É deixar eles saberem que não estão sozinhos nele. Então essas são as 12 lições que me transformaram depois de assistir esse podcast com Desmond O'Neill. 12 lições que parecem simples na superfície, mas que exigem uma vida inteira para dominar completamente. Pare de rotular as pessoas. Tenha um plano para conversas difíceis. Mantenha a calma quando tudo está caótico. Nunca assuma que sabe o que os outros pensam. Pare de dizer eu entendo. Escute mais do que fala. Pergunte sobre linguagem corporal em vez de assumir. Construa rapport real através de valores. Proteja sua confiança como o tesouro que ela é. Seja o líder que permanece calmo no caos. Tome decisões mesmo com incerteza. E pare de dar conselhos que ninguém pediu. Se você conseguir aplicar nem que seja metade dessas lições na sua vida, seus relacionamentos vão mudar. Suas conversas vão ficar mais profundas. Seus conflitos vão diminuir. E você vai se tornar o tipo de pessoa que os outros procuram quando precisam de alguém real. Alguém que realmente veja, que realmente ouça, que realmente entenda. E no final das contas, não é isso que todos nós estamos buscando? Ser vistos? Ser ouvidos? Ser entendidos? Então comece sendo essa pessoa para os outros. E observe como o mundo inteiro ao seu redor começa a mudar.